Então, hoje nós retomamos a leitura no capítulo 45, né, onde José vai se revelar aos seus irmãos. Então, a gente fez essa recapitulação na aula passada. Então, 45, versículo 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Então, deu a ordem para os seus empregados egípcios: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Então, só ficou José e seus 11 irmãos. E ele se pôs a chorar, José, chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então, né, da forma como eu estudo e leio, né, procure mentalizar vocês nessa sala, né? Você sendo um dos irmãos de José e recebendo essa notícia agora de surpresa, que aquela pessoa que está na frente de vocês, que vocês estavam negociando ali, é o seu irmão que vocês venderam, né? Então, José se revelou, chorou. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados. Isso se passou mais ou menos 30, aos 17 ele foi vendido, aos 30 anos governador, então foi 13 anos, mais 7 anos de fartura, 20 anos, e mais o fome, né? Então, se passou mais ou menos do 30 anos, né? Aqui, mais 37 anos, então deu 13 mais 7, 20 anos se passaram mais ou menos aqui. Então, não reconheceram José. Então, eles ficaram pasmados diante daquela situação, José na frente deles, né? Que não conseguiam responder-lhe se o pai estava ou não estava vivo. Versículo 4: chegando mais perto, disse José a seus irmãos, seus 11 irmãos, né? O Benjamim mal conhecia José, né? Era criança. Quando eles se aproximaram, disseram-lhes, disse-lhes, né? Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Eles venderam lá os ismaelitas, né? Agora, olha o amor de José para os irmãos. Outra lição para nós. Perdão sem mesmo ter recebido o pedido de perdão. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha a visão de José. Para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E o que é verdade, né? Já houve 2 anos de fome na terra. Então, 7 anos de fartura, mais 2 anos de fome. E nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Então, aqui José demonstra o perdão aos irmãos, demonstra que tudo aconteceu com a permissão e vontade de Deus, e muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem conosco, mas se somos cristãos fiéis, né, tementes ao Senhor, sabemos que é a vontade do Pai e que tudo que acontece com a permissão dele, devemos descansar no Senhor, embora sejam grandes sofrimentos, como José teve, né? Então, versículo 12: vocês estão vendo com os seus próprios olhos o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam o meu pai para cá depressa. Me faz lembrar os sonhos de José, né? Contando ao pai e aos irmãos. Então, quantas honras lá o próprio Egito
trata próprio José. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. É difícil a gente entender, né? Esse perdão. Só um cristão mesmo, né? Só um filho de Deus para ter tamanho perdão de tudo que os irmãos fizeram ele sofrer. Isso eu vejo Cristo aqui, né? Só um pouquinho. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: Diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. E eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Vejam a intervenção de Deus, né? No faraó, para o faraó prometer tudo isso a José e sua família. Nós vamos ver mais tarde em Êxodo que esse cenário vai mudar com relação ao faraó e ao povo de Israel, né? Mas segue aqui no versículo 19. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupe com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Olha a promessa: não se preocupe com seus bens, pois terão tudo no Egito. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. Não vemos aqui os irmãos mais enciumados, né? E não tem nenhum um registro aqui dos irmãos tendo ciúmes de Benjamim pelo tratamento diferenciado de José, né? Então aprenderam, né? E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: Não briguem pelo caminho. Olha a preocupação de José com os irmãos, né? Querendo a paz, não briguem pelo caminho. Assim partiram, porque pensou José, estou pensando assim com a cabeça de José, né? Vão brigar agora, viu o que vocês fizeram, aí estão pagando, não briguem. Tudo foi permissão de Deus. Assim partiram do Egito e voltaram para seu pai Jacó, na terra de Canaã. Ele dera a notícia, imagina o Jacó já cuidar de receber essa notícia, né? Fico imaginando, né? José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Eu que perdi meu pai, eu era muito amigo do meu pai, eu consigo imaginar que o Jacó, que né, o filho e o pai. Mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: Basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Capítulo 46. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eu vou pedir para o Neves, que tem NVI, separa para ler, Neves, Gênesis 15, versículo 13 a 16, por gentileza. Gênesis 15, versículos 13 a 16. Eu vou pedir para te ler, tá, Neves? Então, Deus falando com Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Jacó respondeu para Deus. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá no Egito, farei de você uma grande nação. É lá no Egito que o povo de Israel será uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então, Deus, mais uma vez, prometendo para
Jacó não ter medo de ir para o Egito. É lá no Egito que o povo de Israel será povo, multidão grande, e Deus vai acompanhar Jacó. Nesto, tá na mão para te ler, aí, por favor? Gênesis 15, versículo 13. Então o Senhor lhe disse: Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Vocês, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Você, porém, no caso é o Jacó? Noé. Desculpa, Abraão. Está falando com Abraão aqui. Não. Abraão. A, a Obrigado, Neves. quarta Então, aqui, ó, geração. vocês viram que o Neves leu aqui. Lá atrás, vocês veem como as coisas se encaixam tudo da mão de Deus. Lá atrás, quando que Deus fez uma promessa para Abraão, de que através dele será uma grande descendência, mas que o povo dele será escravo numa terra lá, que vai ser Egito. Deus vai salvar. E aqui está dizendo para Jacó: pode ir para o Egito, porque é lá que eu farei de você uma grande nação. Nós vamos ver em Êxodo lá mais ou menos ao povo de Israel, lá será 2 milhões de pessoas, 2 milhões de homens. Lá, aqui é só 70 descendência, só 70 foram para o Egito. Esses 70, com o passar dos 400 anos, vão virar em 2 milhões. A gente sabe que 70 não é um povo, no máximo é uma família ali, um povo, uma nação precisa de terras e quantidade. Então aqui está a promessa no 46 para Jacó. Não pode descer de Canaã, porque Canaã é terra prometida para eles. Não tinha por que sair. Não pode descer, porque é lá no Egito que você será uma grande nação. É lá que eu vou fazer. Então, os planos de Deus a gente não sabe. A gente conhece pela leitura da Bíblia, né? Jacó não entenderia isso sem as coisas acontecendo, né? Então Jacó partiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres, nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos, os seus bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito, com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Esses são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Então vamos ler que são 12 filhos, né? No caso, José já estava lá, né? Ruben, o filho mais velho de Jacó. Então desceu Ruben e os filhos do Ruben, quem foram? Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, também desceu Simeão, o segundo filho. Quem eram os filhos de Simeão? Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho da Cananeia. Então, Simeão com a Cananeia. Esses foram filhos de Levi. Levi, o terceiro filho, né? Gerson, nós vamos ver depois a história de Gerson, Coate e Merari. Desceu também o filho Judá. Judá a gente viu com Tamar, né? Er, Onã e Selá. A gente sabe que Er e Onã morreu, Selá ficou vivo, e Judá teve com a Tamar, que era sua nora, um casal de gêmeos, Pérez e Zerá. Er e Onã morreram na terra de Canaã. Esses foram filhos de Pérez. Pérez é descendência de Jesus. Esrom e Amu. Esses foram filhos de Zacar, filho de Jacó, né? O quinto filho, né? Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. O sexto filho de Jacó é o Zebulon, que teve filhos o Serade, Elon e Jaleel. Então, esses 6 filhos que eu acabei de ler aqui foram os filhos que Lia deram a Jacó, além da filha Diná. Seus descendentes eram todo 33. Então, descendentes vindos de Lia, 33. Esses foram os filhos de Gade. Gade e Asser eram os filhos da escrava, né? Esses foram os filhos de Gade. Zefron, Age, Suni, Esbom. Eri, Arode, Areli. Esses foram os filhos de Asser, oitavo filho, né? Aima, Isvá, Isvi e Berias. E a irmã deles, Sera. Então, esses foram os filhos de Berias, Eber e Melquiel. Foram esses 16 descendentes de Zilpa,
que serva de Labão tinha dado à sua filha Ia. Então, a Zilpa deu 16 descendentes a Jacó. Esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, né? José e Benjamim. A Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On, deu dois filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Esses foram os filhos de Benjamim, o décimo filho de José, né? Belá, Bequer, Asbel, Gerá e Naamã. Eis, Ros, Rupim e Arde. Foram esses 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. Raquel deu a Jacó através de José e também de Benjamim. O filho de Dan foi Uzim. Esses foram os filhos de Naphtali, Jazel, Juni, Gesser e Silém. Foram estes os 7 descendentes que Bila, serva de Labão, tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Então, todos os que foram para o Egito, com Jacó, José já estava lá, né? Com os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. 66 pessoas. Com mais os dois filhos que nasceram de José no Egito, os membros da família Jacó, foram para o Egito, chegaram a 70. Então, tem uma diferença de 70 para 75 lá em Atos 7,14, quando Estevão fala em sua defesa lá, quando é apedrejado, traz toda a história de Deus, do Velho Testamento, e ele fala que 75 descendentes de Jacó desceram o Egito. Essa diferença, eu até apontei aqui, ela tem porque em Gênesis aqui, o autor se baseia no texto hebraico, foca nos descendentes direto, então é 70. Já Atos cita a Septuaginta, que inclui os filhos e netos de José. É uma tradução grega, Septuaginta. Então, Manassés teve o filho Maquir e Gileade, e o Efraim, que também é filho de José, teve os filhos Sutela, Bequer e Tã. Então, esses 5 filhos, e que são netos de José, é a diferença para a Septuaginta, tá bom? Então, aqui terminou aqui, todos esses foram para o Egito. Então, ora, Jacó enviou Judá à sua frente e José a José, para saber como ir a Gozen, porque eles iam para Gozen. Quando lá chegaram, em Gozen, né, José de carruagem pronta partiu para Gozen, para encontrar-se com seu pai Israel. Imagina você, filho, vendo seu pai depois de tantos anos, né? Eu morava, desculpe aqui o comentário aqui fora da leitura, eu morava no interior, Livramento, 500 quilômetros de Porto Alegre. Eu via meu pai uma ou duas vezes por ano, e realmente a saudade era tanta. Imagina esse aqui, quantos anos, né? Assim que ouviu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda vive. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Olha o amor de José. Vou partir e informar ao Faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, olha a preocupação de José, vou explicar o porquê. Respondam assim para o faraó: teus servos criam rebanhos desde pequeno, como o fizeram nossos antepassados, o povo de Israel, né? Assim lhes será permitido habitar na região de Gozen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. São desprezados porque os egípcios consideram a função de pastor não digna. São desprezados também porque os pastores, eles sacrificam, o povo sacrificam alguns animais que são deuses para os egípcios. Nós vamos ver lá em Êxodo, quando Moisés vai pedir para o faraó para libertar o povo para fazer sacrifício de oração a Deus, e o faraó vai dizer, não, sacrifica para aqui mesmo, nas nossas terras. E Moisés, não, os animais que a gente sacrifica são para você são sagrados e vai criar um constrangimento. Nós vamos ver lá adiante isso. Então, é questão de cultura também, e também Gozen é uma região muito fértil.
E tudo isso para que, se eles ficassem próximo ao faraó, próximo à habitação do Egito, poderiam misturar as culturas. Aqui é uma intervenção de Deus para preservar a cultura de adoração a Deus. A gente vai ver lá em Êxodo, lá, que houve algumas misturas com o passar dos anos. Tudo isso fica claro para quando a gente lê a Bíblia, a questão de luz e trevas. Água e azeite não se misturam. Cristão é cristão. Filho de Deus é filho de Deus. Gravem isso. Gravem isso. Quem é solteiro, grave isso. Capítulo 47, José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Levou uma comitiva só, não todos, né? Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como nossos antepassados. Obedeceram a José, né? E o que era verdade. Disseram-lhes ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Goze. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozen. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então, o faraó tinha rebanho. Como? Eles eram agricultores egípcios, né? Você se lembra quando acabou a fome? Aí o povo vinha com gado, com animais e trocavam por comida, e o faraó, o Egito foi todo enriquecido no faraó. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Eu vou parar por aqui, irmãos, a leitura, pelo horário, para não ficar muito extenso e pesado. Mas nós vemos aqui o amor de Deus aos seus filhos, os planos, como diz o irmão Luiz, né? Está aqui o irmão Luiz. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós erramos, nós falhamos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. E aqui é a prova, né? Prova que Deus pode agir de forma que não conheçamos, que não entendamos, mas Deus tem um propósito maior para seus filhos hoje, que é a eternidade. Então, eu vou parar aqui a gravação.